Olá, bom dia, boa tarde e boa noite. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja Deus louvado. Sextou! Hoje é sexta-feira, começo de final de semana, preparação para um devido descanso de sábado e domingo, ou do sol do domingo, mas um final de semana. Uma graça que Deus nos dá, um presente que Deus nos dá. Estamos aqui prontos e preparados para escutar a sua palavra, seguir os seus ensinamentos, não é? E viver a realidade de uma vida orientada por aquele que criou a vida. E aí já parte de nós uma certa sabedoria. Se nós queremos ser orientados por aquele que nós entendemos criou a vida, estamos no caminho certo. É claro que vamos encontrar algumas dificuldades, alguns tropeços, algumas barreiras, alguns probleminhas que muitas vezes não estão preparados, a gente não está preparado para enfrentá-lo, mas tudo isso faz parte do contexto chamado vida. Não era para ser assim. Era para vivermos na total companhia do Senhor e viver no paraíso. Deus criou o homem, o ser humano, para viver no paraíso, mas o ser humano desobedeceu a Deus. E por conta da desobediência do ser humano a Deus, nós enfrentamos determinados problemas que nós não gostaríamos nunca que viesse a existir, e muito menos com a gente, mas logo comigo, rapaz. Eu que sou uma pessoa boa, eu que sou uma pessoa que faço bem, eu não faço mal a ninguém, eu não falo mal de ninguém, eu não faço isso, não faço aquilo, não faço isso, não faço aquilo, e acontece comigo. Pois é, a vida ela é assim, ela tem os seus percalços, não é? E Deus não deixa de ser Deus, ele continua sendo Deus. Por quê? Porque mesmo com os percalços da vida, com as dificuldades da vida, ele nos mostra e nos ensina a tirar proveito dos percalços da vida, aprender e dar prosseguimento à nossa caminhada, além de nós alimentarmos a nossa fé nele com as dificuldades que enfrentamos na vida. Quero convidar você para fazer uma oração junto comigo. Após a oração a gente vai ler o Evangelho e proclamar o Evangelho, e após a proclamação nós vamos refletir o que significa esse ensinamento desse Evangelho, tá bom? Vamos juntos? Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis. Acendei neles o fogo do vosso amor. Envia, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado, meu Deus, e renovareis a face da terra. Oremos, Deus que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do teu Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e que gozemos sempre de suas consolações por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe e me ilumine. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Eis a cruz de Cristo. Fugi potências inimigas, venceu o leão da tribo de Judá, da descendência de Davi, nosso Senhor Jesus Cristo. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia, retira-te, Satanás. Nunca me aconselhes coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo dos teus venenos. Amém.
A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Eu te peço de todo o meu coração, por todas as nossas necessidades, abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Evangelho de hoje, Mateus, sempre Mateus, capítulo 9, do versículo 3 ao versículo 12. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, alguns fariseus aproximaram-se de Jesus e perguntaram para o tentar: é permitido ao homem despedir sua esposa por qualquer motivo? Jesus respondeu: nunca leste que o Criador desde o início os fez homem e mulher? E disse: por isso o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. De modo que eles não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Os fariseus perguntaram: então como é que Moisés mandou dar certidão de divórcio e despedir a mulher? Jesus respondeu: Moisés permitiu despedir a mulher por causa da dureza do vosso coração, mas não foi assim desde o início. Por isso eu vos digo: quem despedir a sua mulher, a não ser em caso de união ilegítima, e se casar com outra, comete adultério. Os discípulos disseram a Jesus: se a situação do homem com a mulher é assim, não vale a pena casar-se. Jesus respondeu: nem todos são capazes de entender isso, a não ser aquele a quem é concedido. Com efeito, existem homens incapazes para o casamento, porque nasceram assim. Outros porque os homens assim o fizeram. Outros ainda se fizeram incapazes disso por causa do reino dos céus. Quem puder entender, entenda. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Pelo poder destas santas palavras, sejam perdoados todos os nossos pecados em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Muito bem detalhado, não é? Ao ponto de Jesus ir até Adão e dizer: o homem deixará seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, se unirá a sua mulher. É objeto direto, não é a uma mulher, a sua mulher, a mulher que Deus escolheu para ele, não é? E os dois formarão uma só carne. Já não são dois, mas são uma só carne, ou é uma só carne. Aí os fariseus: por que de carta de divórcio? Carta de divórcio por conta da dureza do vosso coração, mas Deus não quis isso. Aí Jesus conclui, veja que coisa maravilhosa, ele diz assim: nem todos são capazes de entender isso, a não ser aqueles a quem é concedido. Ou seja, nem todo mundo. Quantas pessoas estão aí vivendo juntas sem ter o sacramento do matrimônio? Sem ter a bênção de Deus naquele sacramento. Com efeito, existem homens incapazes para o casamento, ou seja, pessoas que nasceram estéril, incapazes para o casamento, porque nasceram assim. Outros porque os homens assim o fizeram. Tem outros que dizem: não, você não vai se casar, não vai ter nada, e assim mesmo fizeram, de não querer se casar e querer ter filhos. Outros ainda se fizeram incapazes disso por causa do reino dos céus, ou seja, os celibatários, os sacerdotes não se casaram para servir ao reino dos céus. Mas o mais importante de tudo isso daí é entender a questão do sacramento do matrimônio. A importância da bênção de Deus no sacramento do matrimônio. Não foi dito pelo próprio Deus através da palavra? O homem deixará seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, e os dois formarão uma só carne. Então, o que Deus uniu, o homem não separe. Veja, família é
obra de Deus, família é um projeto de Deus, família é um presente de Deus para cada um de nós. Agora, é claro que vamos enfrentar algumas dificuldades, porque o grande nosso problema da vida é o nosso relacionamento. Esse é o grande problema. Porém, a nossa grande graça nesse momento e nessa situação é a gente saber enfrentar, é a gente se recolher com a nossa arrogância, com o nosso egoísmo, com a nossa vaidade, com a nossa prepotência, ser humilde e enfrentar a vida. Os dois, porque Deus constituiu uma só carne entre homem e mulher. Que o Senhor nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Para você um grande dia, um dia abençoado, rico e cheio da presença de Deus. Meu beijo, a minha amizade e até amanhã no nosso Fé e Vida. Bom dia.